Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento um pouquinho? Já vou pedir a vocês que fiquem de pé novamente daqui a pouco, para a gente estar lendo a palavra do Senhor. Quero cumprimentar também a todos que estão em casa, agora que o Senhor Jesus venha te encontrar aí com a palavra que transforma, que traz vida ao coração daquele que está cansado, sobrecarregado. A palavra do Senhor é a única fonte de vida. Aleluia. E seu Espírito é que nos traz a revelação dessa palavra. Eu queria, já rapidamente, falar aquilo que o Senhor tem falado nesta manhã comigo. E vem mesmo de encontro, né? A gente sabe que o Espírito Santo ele vai ligando todas as coisas, e vem mesmo de encontro a palavra que o Senhor me deu, alguns pensamentos que o Senhor me deu, e eu queria compartilhar com vocês. Que está falando sobre um reino eterno, né? Desde ontem, a pastora Débora também pregando sobre Daniel. Ela falou ali, né, sobre o sonho de Daniel, lá no finalzinho, ela disse uma frase, falou assim, ó, aquele reinozinho lá do final será estabelecido como reino eterno, né? E eu estava com essa palavra no meu coração, deste reino eterno. E se eu fosse colocar um título nessa mensagem, nesta manhã, eu colocaria um chamado à responsabilidade do sacerdócio real. Amém? Glória a Deus. Agora sim, eu vou te pedir que se coloque de pé. Nós estaremos lendo Salmo 99. Aí você pode dizer assim, nossa, vai pregar em cima de um salmo? Mais ou menos, por aí. Hoje eu quero falar com vocês sobre responsabilidade de reino, sobre responsabilidade sacerdotal. Não aquela responsabilidade que os pastores recebem, aqueles que foram incumbidos, mestres, pastores, mas aquela responsabilidade de todo crente. Porque nós fomos chamados como sacerdócio real do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Eu vou ler ali naquela tradução para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Olha o que diz ali. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abalem-se a terra. O Senhor é grande em Sião. E está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Oh, és rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem ao Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel, entre os que lhe invocavam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tenhas castigado por seus atos. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quanto que o Senhor já nos falou sobre santidade nesta manhã, né? Eu quero que você sente mais glorificando este Deus. Pois como já foi dito aqui nesta manhã, este não é um lugar qualquer, esta não é uma manhã qualquer, não. Este é um dia ao qual o Senhor separou, não foi nem nós. Foi Ele que separou, porque Ele é dono de todas as coisas. Dele vem todas as coisas. Até a força que você teve para vir aqui hoje de manhã, foi Ele que te deu, porque senão você não estaria aqui. A Ele toda a honra, toda a glória, a Ele todo louvor. E qualquer semelhança é mera coincidência. Eu tinha 3 pontos para falar. Vamos ver se o negócio chega lá. Amém? O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, sobre o que o Senhor revelou para mim neste salmo, é a responsabilidade de cada crente em engrandecer a este Deus. Não diminua o seu Deus, por favor. Você serve um Deus todo-poderoso. Não diminua este Deus.
Cada vez que você anda cabisbaixo, sem saber para onde correr, você está diminuindo este Deus. Você é um crente no Senhor, você foi comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não esqueça disso. Você tem uma responsabilidade no reino de engrandecer o nome do Senhor. Se você lembra bem, o primeiro mandamento é qual? Diga aí para mim. Amar a Deus, adorar somente a Ele, render somente a Ele adoração. Por que a gente se prostra diante do medo, diante da dificuldade, diante do problema? Sabia que com isso nós estamos colocando isso maior que o nosso Deus e nós não podemos fazer isso. É uma responsabilidade de cada crente, em exaltar este Deus, elevar Ele nas mais altas alturas, que é lá que Ele está. Ele está sentado num alto e sublime trono. A Carol leu aqui, gente. Lá em Apocalipse, começa do capítulo 4, no 5, vai contando, chegando até o 7, onde a grande multidão ali diante do trono do Senhor, adorando, exaltando, até os anciãos com suas coroas, né? Aqueles que têm cargos importantes. Eles entregaram suas coroas, quer dizer, o seu cargo não é maior que o seu Deus. A sua profissão não pode roubar você do seu Deus, não. Renda a sua coroa diante dele, como fizeram os anciãos, como fazem eles. Eu creio que eles estão fazendo a todo momento, porque João já viu. Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Falamos aqui de um reino, não é de um reino qualquer, não é um reino aí que a gente vê tanta gente corrupta no governo, não. Ele é justo juiz. Ele é justo juiz desse reino, e é Ele que governa este reino, e nós somos seus súditos, nós somos súditos desse reino. Não, você não é um qualquer, não. Não deixe que a circunstância diga isso para você, ou melhor, não deixe que Satanás sopre isso no seu ouvido, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir. Isso é mentira de Satanás. Porque você é um servo do reino. Ele te fez sacerdote, nós vamos ver daqui a pouco mais. Falamos de um reino eterno, um reino firme, um rei. Este reino tem um rei único e verdadeiro, o nosso Deus. E este Deus, Ele não começou a partir de Cristo, não. Este Deus, Ele não pensou em levar este povo santo, essa nação santa, a partir de Cristo, não. A palavra de Deus diz que antes da fundação, nós vamos ler Efésios 1 e 4, por favor. Efésios 1 e 4 diz, desde antes, não foi nem na criação. Olha só o que diz ali. Já está? Antes da fundação do mundo. Volta no capítulo 3 para mim, porque eu tenho que exaltar este Deus. Aleluia. No 3 diz assim, olha lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora sim o 4. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Oh, aleluia! Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. O Senhor está chamando a nossa atenção nesta manhã para a palavra santo, irrepreensível. Ele nos chamou, para quê? Para que eu vim a essa terra mesmo? Tem gente procurando propósito até hoje. Por favor, entre no propósito de Deus. Entre no propósito de Deus. Sabe qual que é o teu propósito? É ser santo. É ser irrepreensível. Este é o propósito. Ele nos chamou para ser santos, irrepreensíveis diante dEle em amor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor.
Depois, lá no versículo 10 deste mesmo capítulo, por favor. Só para depois a gente conseguir ir lá para frente. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, as do céu como as da terra, debaixo da autoridade dele. Debaixo da autoridade dele. Então, não é você que consegue ser santo por si próprio. É claro que você tem que fazer as suas escolhas. Mas o Espírito Santo que Jesus deixou aqui, é Ele o seu ajudador. E se você disser que ainda assim não consegue, você está diminuindo o poder do seu Deus. Você está diminuindo o poder deste Deus que é grande e poderoso. Ele disse que te daria todas as condições. Sinto muito em te dizer. Ele disse que as condições todas Ele te daria. E Ele deu. Aleluia. Estou com a boca seca aqui, por que será? Aleluia. Ele nos deu toda a condição. Você não tem desculpa. Não tem desculpa para dizer eu não consigo, eu não posso. Ele já deu todas as condições de convergir todas as coisas e todos debaixo da autoridade dele. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, a primeira responsabilidade que nós temos é de adorar, exaltar, fazer o Senhor conhecido. Ainda que você diga assim, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não conheço Bíblia como você conhece, que eu também não conheço nada. Eu digo, Senhor, todos os dias eu quero aprender com o Senhor. Não vou dizer que não conheço nada, porque senão eu estaria mentindo. Eu conheço sim aquele pouquinho que o Senhor já me permitiu conhecer. E você com certeza conhece pelo menos um versículo que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você conhece só esse versículo, você já tem tudo que você precisa, porque Ele amou de uma tal maneira. Ninguém explica o amor dele. Ninguém explica o amor. Para fazer todos salvos. Aleluia. E isso já é grandioso demais para você chegar para alguém e falar. Ou mesmo que você não fale. Ainda que você não tenha coragem de chegar e falar. A sua vida, santos e irrepreensíveis, vai fazer com que as pessoas reconheçam de qual é o reino que você vem. Aleluia. Porque a nossa vida aqui, e o nosso comportamento, e o nosso palavreado, a nossa fala, ela nos entrega de onde que nós somos. Ela nos denuncia de onde nós viemos. Você já viu, é verdade? Denuncia de onde você veio? O é verdade? Uai? Uai também denuncia de onde você vem? Não denuncia? Oh, aleluia. Aleluia. Então, como que a nossa vida aqui, sendo um sacerdote real, não vai denunciar? É porque algo está errado. Por favor, preste atenção nisso. É porque algo está errado se a sua vida aqui não condiz com o cargo que Deus te deu, de súdito de um reino eterno. Aleluia. Louvado e exaltado é teu nome. E este rei, lá no tempo passado, no povo de Israel no Egito, ele também instituiu sacerdotes. E vocês sabem disso. E qual é que era uma das condições dos sacerdotes? É que tudo que ele usava tinha que ser santificado, tudo que ele tocava tinha que ser santificado, tudo aquilo que era oferecido ao Senhor tinha que ser santificado. Então, o que o Senhor nos fala nesta manhã é sobre santidade. Ele tem falado desde o início sobre santidade. O que você está carregando que não permite que os outros vejam que você é um servo de um Deus santo? O que te denuncia que você é deste reino? Ou o que te denuncia que você não faz parte desse reino? Deste reino eterno. Lá no livro de Levíticos 19:2, fala assim: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, olha só, isso não é de agora. Isso não é de agora,
É desde sempre, desde a fundação. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Ah, mas é impossível ser santo nessa vida. É impossível a gente ser santo. Ah, agora quer parar de santinha. Não. Deus falou, sejam santos, santifiquem-se na verdade. A tua palavra é a verdade. Foi Ele que falou, não foi ninguém que inventou, não foi o pastor Ivaldo que inventou, que nós temos que ser santo. Não foi nenhum pastor que inventou. Foi o Rei dos reis, Senhor dos senhores que disse. Então, gente, nós temos que parar com desculpa. O pastor Hélio pregou na semana passada sobre isso. Até quando? Até quando você vai levar essa vida que você leva? Até quando? Até Jesus voltar? Ai, ai, ai. Lembra do ai, ai, ai. Até quando? Aleluia. Pense nisso nessa manhã. Eu não estou cumprindo o meu papel. E todos os dias, olha só, isso é maravilhoso nesse Deus. Porque todos os dias é dia. Todos os dias é dia. Hoje é um dia. Hoje é um dia de você dizer, Deus, eu tenho negligenciado o meu cargo de sacerdócio real. Eu tenho negligenciado esse cargo que o Senhor me deu. Então eu quero te pedir perdão hoje. Todos os dias é dia de pedir perdão. Vamos ler aqui uma passagem juntamente com os irmãos agora, que está lá em Hebreus 12, 14. 12, 14, aleluia, que é uma condição para nós vermos a Deus. Então, assim, todos os dias a gente quer ver Ele, né? Mas e a condição para ver? E a condição, o que diz lá? Olha, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém. Eu não estou aqui julgando ninguém, porque eu não tenho, só o único que pode julgar é o justo juiz. Ninguém julga ninguém. Mas a palavra diz que ninguém verá o Senhor se não buscar a paz com todo. Outro versículo diz, se dependei de vós. Então, se depende de você andar em paz com os outros, ande em paz com os outros. Gente, eu tenho visto alguém que fala assim, ó, serve ao Senhor tem tanto tempo, igual o pastor falou mesmo também no domingo passado, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Você se tornou assim. Você se tornou assim. Você não é assim. O Deus que te criou não te criou para isso. Para viver com palavras torpes. Para quando alguém fala alguma coisa para você, você já se arrepia como um gato. Não é? Quando o gato fica bravo, não se arrepia. Eu não vou dizer que por dentro não aconteça isso. Porque há uma reação, como o pastor falou. Ação e reação. Porque nós não podemos impedir isso, alguma emoção de vir até nós. Mas nós podemos impedir que ela saia da nossa boca. Nós podemos impedir, sim. Deus nos dá a condição para isso. Nós não temos condição para isso, mas Deus nos dá. Se você buscar nele, Ele dá. Porque é Ele que manda, então se Ele manda, Ele dá. Deus não vai pedir para você fazer algo que Ele mesmo não tenha mandado você fazer. E Deus vai te dar todas as condições para você cumprir aquilo que Ele mesmo pediu para você cumprir. Qual que é a nossa? Qual que é a nossa? Gente do céu. Até num dia de Santa Ceia consegue se criar confusão. Por causa do pão, se vai ficar ali, se o pão vai ficar aqui, se o vinho vai ficar pela metade ou inteiro. Gente, eu não estou falando que aqui acontece isso, mas eu já vi acontecer. Até num dia de Santa Ceia, aonde nós meditamos naquela palavra, examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma desse pão e beba desse cálice. Será que você não pensa nisso num culto de Santa Ceia? Porque eu penso.
Eu examino-me. Até isso acontece no meio dos crentes, gente. Por que nós não fechamos a nossa boca e não entregamos as coisas para o Senhor? Por quê? Por que nós temos que ter razão em tudo? Aleluia. Nós não temos razão em tudo. A razão total e verdadeira está na palavra de Deus. Total e verdadeira está na palavra de Deus. Amém? Então, a segunda responsabilidade que eu tinha posto aqui é a responsabilidade de buscar a santidade e a santificação. Você tem a responsabilidade disso. Você tem a responsabilidade disso. Você não pode se santificar-se a si mesmo. Porque o Senhor faz isso. Mas você tem que buscar a santificação. Amém? Há pessoas que dizem assim, mas a gente nunca vai ser santo. Verdade. Nós vamos ser sempre pecador. Mas a palavra diz para nós buscar, então nós vamos buscar. A palavra diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória, então nós temos que sendo transformados. Nós não podemos aceitar Jesus e continuar da mesma forma o tempo todo. Não! Renovai-vos, renovai a vossa mente. E quando a mente é renovada, o corpo também é. Nós não podemos viver anos de crente e continuar na mesma. Não. Se for assim, não está acontecendo um processo de santificação. E se ele não está acontecendo, sinto em te dizer, a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Não é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele está disposto a todos, a ajudar a todos. Jesus disse que ele ensinaria a todos, ensinaria todas as coisas. Fariam vocês lembrar de todas as coisas. Mas como que o Espírito Santo pode fazer vocês lembrar desta palavra sobre santificação, se a única coisa que nós sabemos é buscar em outros lugares? Encher a nossa vida em outros lugares? Encher a nossa mente com informação de qualquer outro lugar em vez da palavra de Deus. Então, quando o Espírito Santo ele tenta buscar algo dentro de você, para fazer você lembrar, você lembra da piada que você riu muito? Você lembra daquele amigo que vocês lá se dão muito bem, vocês saem junto e curtem todas? Você se lembra disso? Não era bem sobre isso que falava a palavra de Deus? Ele fará você lembrar de todas as coisas, para que lembramos das coisas que o Senhor fez por nós, das bênçãos, e da onde Ele nos tirou, da rocha em que fomos cortados, do lamaçal em que fomos tirados, e não queiramos mais voltar para lá. Ele fará nós nos lembrarmos disso. E Ele fará também com que nós nos lembremos de que há um dia preparado para nós. O Senhor Jesus disse que Ele foi preparar um lugar. E você vai ter esperança nesse dia. E seja qual for a dificuldade, seja qual for a aflição que você passa nessa terra, você vai se lembrar, não, eu tenho que permanecer firme. Eu tenho que permanecer firme porque eu não quero perder este grande dia. Eu não quero perder o banquete. Eu não quero perder olhar o Senhor face a face, como a Carol também falou aqui nesta manhã. Eu não quero perder este grande dia. Só que nós já estamos perdendo, sabe por quê? Porque Ele nos dá uma porção todos os dias do que vai ser ali no céu. Nós não podemos viver aqui como se fôssemos daqui. Nós temos que viver aqui como se nós já estivéssemos lá, e nós estamos. Porque a palavra diz que nós estamos em Cristo e Cristo está em Deus. Então, o Espírito que está em nós, Ele é aquele que, é a nossa ligação com Ele. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim, e eu também já chorei muito diante do Senhor com relação a isso, sobre a saudade do céu, que alguém falou aqui também nessa manhã, eu acho, sobre a saudade do céu, ou foi na sexta-feira, não me recordo. E eu já chorei muito, que eu falei, Senhor, como assim sentir saudade? Como assim sentir saudade? Eu nunca estive lá. E aí outro dia eu ouvi alguém falando assim, não, chegaram para mim e disseram assim, para que você vai fazer uma música, tenho saudade de casa? Se você nunca esteve lá, a sua casa é aqui. Ele falou, não, eu posso ainda não ter ido lá fisicamente, mas eu estou lá com Ele.
o Espírito que habita em mim, ele esteve lá e ele foi enviado para a terra, e ele habita dentro de mim. Por isso ele tem saudade. Por isso que se eu estou cheia desse Espírito, eu também tenho saudade de casa. Eu tenho que ter saudade. Eu tenho que ter alegria em um dia ir morar com o Senhor no céu. Glória a Deus. Responsabilidade de buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queria ler mais um versículo da palavra do Senhor para fechar este tema sobre santidade. Na verdade, nunca fecha, porque santidade ela está no início, ela está no meio e ela está no final. Aleluia. Que está lá em 1 Pedro. O pastor Ivaldo, quando falou 1 Pedro na sexta-feira, eu até tremi. Eu falei assim, ai que ele vai ler o mesmo versículo que eu. Mas não, ele foi para 1 Pedro 5. Ok. 1 Pedro, no capítulo 1. Desculpa, amados, eles estão lá à espera de eu dizer e eu não digo. Capítulo 1, versículo 15. Gente do céu, eu tenho apaixonado por essa... Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu sou apaixonado. Porque cada vez que eu leio, é como se eu não precisasse nem comer. É uma coisa tão maravilhosa. É como se isso me suprisse de uma tal maneira, eu como porque eu sei que eu tenho que comer para sustentar o meu corpo físico, mas é como se essa palavra ela fosse tão sustanciosa. Aleluia. Ali num discurso de Pedro, onde ele vai falando ali sobre algumas coisas do povo que está em perseguição, que estão sofrendo algum tipo de perseguição. E mesmo em meio a toda perseguição, mesmo em meio a toda dor que nós possamos passar nessa terra, ele fala assim, ó, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Na sexta-feira da semana passada, o pastor Tiago pregou uma palavra para nós que para mim ela é um divisor de águas. Eu não sei se acontece com você, mas tem palavras que são divisores para nós. Quando o povo de Israel se encontra diante do Monte Santo do Senhor, aonde a instrução, eu vou sair um pouquinho aqui do que eu tinha escrito, eu vou pegar um gancho na palavra do pastor Tiago. A instrução era, manda o povo se santificar, não era? Porque daqui 3 dias eu vou descer no monte. A instrução era se santifiquem. Por que não santificou? Se tivesse santificado, não tinha ficado com tanto medo. Se tivesse santificado, não tinha ficado com tanto medo. Aí sabe o que Deus falou? Se alguém tocar nesse monte, vai morrer, até se for um animal. Por quê? Por quê? Por que Deus teve que fazer com que um homem só? Quando o plano de Deus, antes da fundação, era que todos fossem. Geração eleita, sacerdócio real. Antes, aleluia, glória a Deus, responsabilidade sacerdotal, vamos entrar neste tópico agora, responsabilidade sacerdotal. Por que Deus tinha que chamar um homem em cada tempo? Porque o povo não se santificava, o povo não largava os seus pecados. E na palavra do pastor Tiago, ele disse que ele falou um pouco sobre este povo, e ele falou um pouco sobre Moisés. Moisés se santificou, mas Moisés não se santificou naquele momento. Moisés teve uma trajetória. Pensa comigo. Quando Moisés foi chamado pelo Senhor, lá no monte, onde ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro,
Quando a sarça começou a arder ali no monte, o que a voz disse? Aleluia! Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde você pisa é santo. A pastora Kênia falou aqui que este lugar é só um templo de 4 paredes. Mas quando nós viemos aqui adorar, nos reunimos aqui, esta vira a casa de Deus e é um lugar santo de adoração. Se você não consegue entrar aqui sem sentir que este lugar é um lugar santo, então muita coisa precisa ainda ser trabalhada. Muita coisa. Há uma reverência. E olha que eu estou falando só de 4 paredes. Porque com o céu é muito mais rigoroso do que essas 4 paredes. Porque aqui nós somos todos igual. Somos todos carne. Somos todos seres humanos. Eu não posso olhar para ele e julgar, eu não posso olhar para ela e julgar, eu não posso. Mas este Deus que é santo diz que se eu não me santificar, eu não o verei. Eu não o verei. Então, aquele povo, eles poderiam ter feito a escolha. Deus deu uma opção. 3 dias manda santificar o povo. 3 dias. É claro que um processo de santificação não dura 3 dias, mas eles poderiam rasgar as suas vestes, se lançar diante do Senhor, se arrepender de tudo aquilo que eles vinham praticando, porque o Senhor disse, se o Senhor disse que em 3 dias, é porque o Senhor faria em 3 dias, porque o Senhor não mente. Aleluia! Porque para Deus 1 ano é como 1000 e 1000 é como 1. Então, um processo que às vezes nós levamos uma vida inteira para entender, Deus está despertando você hoje. Olha, pode ser hoje, pode ser daqui 2 dias, pode ser daqui 3 dias. Comece agora, não perca tempo. Eu quero acreditar que Moisés, ele quando ouviu ali da sarça dizendo, tire as sandálias dos seus pés, ele já sabia que ele nem poderia tentar se aproximar deste Deus sem santidade. Então, ele começou a se santificar, a buscar essa santificação. E quando chegou no monte, Moisés já estava santificado, ou já estava dentro deste processo. Amém? Ele não ia se santificar naquele momento. Não, mas ainda assim, eu creio que Moisés fez. O Senhor falou para santificar, então vamos santificar. O Senhor falou para fazer, então vamos fazer. Agora mesmo, antes de entrar aqui para o culto, eu encontrei com uma menina que se batizou ontem. E eu abracei ela e aí eu falei assim, nova etapa, hein? Está começando agora, hein? Começando agora. Isso é só o início. Agora, vamos buscar o quê? O Espírito Santo. Falei para ela, vamos buscar o Espírito Santo, porque o batismo das águas já foi. Foi ontem. Agora vamos buscar o Espírito Santo. Daí ela falou assim, eu não lembro como é que ela perguntou, mas ela disse assim, mas como que acontece? Ou quando que chega isso? Eu falei, é todo dia, todo dia, todo dia. E quando ele chegar na sua vida, quando você for batizado, ainda vai ser todo dia. Ainda vai ser todo dia. Porque todos os dias nós temos que buscá-lo. Todos os dias nós temos que buscar e clamar pelo Espírito Santo em nós, porque senão nós não vamos resistir. Nós não resistiremos a este mundo se nós não estivermos nele e ele conosco. Aleluia. Vamos ler ali em Êxodo 19, 5 e 6, por favor. Aleluia. Sobre essa responsabilidade sacerdotal. Então, deixa eu só lembrar vocês aqui. Sobre as responsabilidades. Será que vocês conseguem lembrar da primeira? Adorar e engrandecer ao nosso Deus. Aleluia. Oh, e a segunda? Buscar a santidade e a santificação. Aleluia. E a terceira? Responsabilidade sacerdotal. Foi Jesus que instituiu
O sacerdócio real, de certa forma, foi. Ou de total forma for, como você quiser. Mas olha só o que está escrito lá em Êxodo 19, o 5 e o 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, ou atentamente, como diz ali naquela versão, a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de... E uma nação o quê? Então Deus não queria chamar somente um homem. Deus nunca foi plano de Deus chamar somente um homem para o representar. O sonho de Deus foi chamar uma nação inteira. O plano de Deus sempre foi chamar uma nação inteira. Eu quero ler para vocês na minha versão também, que diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis um reino sacerdotal e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Deus falando ali a Moisés. Nunca foi plano de Deus chamar somente um homem, uma mulher. Mas Deus teve que fazer, porque Deus foi pegando corações dispostos, corações que se rendiam a Ele, como Ele fez com algumas mulheres também. Alguns homens que foram grandes no Antigo Testamento, juízes, sacerdotes. Lá no Salmo que nós lemos inicialmente, ele colocou o nome de duas pessoas lá. Foi o nome de Moisés e foi o nome de Samuel. Moisés, porque eu acho que foi aquele que foi impactado pela presença de Deus ali na sarça e entendeu o que é santidade. E Samuel, porque mesmo não sendo linhagem de sacerdotes, o Senhor o chamou. O Senhor o chamou. E algo que me chamou a atenção quando eu lia o livro do profeta Samuel, é que diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o que ele fez? O que ele fez? Ele chamou a Samuel. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele chamou Samuel. Então, meu irmão, se a lâmpada está apagada, a culpa não é de Deus, porque Ele chama. Ele chama a sua atenção. Ele chama a sua atenção todos os dias. Os seus ouvidos têm que estar atentos para a voz do Senhor. Quando a sarça ardeu, e Deus falou no meio da sarça, Moisés poderia ter ignorado. Moisés poderia ter saído de lado e dito assim: ai, eu nem quero chegar perto, isso vai me queimar, isso não é comigo. Mas Moisés, o que ele fez? A palavra de Deus diz que ele se aproximou. E quando ele se aproximava, Deus disse: espera aí. E para Samuel, antes, eu quero dizer uma coisa para você que o Senhor falou comigo sobre essa palavra enquanto eu lia o livro do profeta Samuel. Sônia, antes que a luz da tua família se apagasse, eu te chamei. Sônia, antes que a luz da tua casa se apagasse, eu te chamei. E Deus fala para ti também. E Ele falou: Sônia, antes que a minha luz dentro de você se apague, eu te chamei. E Ele chama todos os dias. Todos os dias Ele chama. Todos os dias Ele chama. Sinto muito se você não está ouvindo a voz do Senhor. É porque você não está se colocando na brecha. Você não está se colocando na brecha. Por que eu sei disso? Porque eu também não me colocava na brecha.
Porque eu também passei anos carregando o nome do Senhor, sem engrandecer o nome do Senhor, sem engrandecer este Deus. Passei anos da minha vida fazendo isso. Aleluia. E eu não vou conseguir aqui falar sobre todo esse processo de santificação ali dos sacerdotes, mas, por favor, leiam Êxodo, depois leiam Deuteronômio, porque Deuteronômio, Moisés, ele vai fazer um apanhado de tudo desde que saíram do Egito. Ele vai explicar, olha, foi assim que Deus falou. Deus falou com vocês que era para vocês fazer isso, isso e isso. E vocês falaram que ia fazer. Vocês falaram que ia fazer. Quantas vezes nós falamos, Deus, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Amanhã esquece. Esqueceu já. Esqueceu. Eu também creio que o sangue de Jesus, ele é derramado sobre todos. E quando eu faço um ato de receber ele como meu Salvador, o sangue dele é derramado sobre mim. Mas amanhã, o que eu vou fazer? O dia seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou me sujar tudo de novo com outras coisas? Ou eu vou me manter debaixo desse sangue? O sangue de Jesus, sim, ele está sobre nós. E quando Deus olha para a terra, como diz o nosso pastor Evaldo, ele vê o sangue de Cristo sobre nós. Por isso que ele não nos fulmina. Por isso que nós não somos consumidos. Porque ele vê o sangue de Cristo sobre nós. Agora, um detalhe, eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que estar nele. Estar nele. Não é só estar na igreja, não. Esquece isso, gente. Passou o tempo. Passou o tempo em que era cumprido o ritual de ir ano a ano lá no santuário oferecer sacrifício, não. Passou o tempo em que você vinha na igreja só cumprir um ritual de domingo. Passou, chega, acabou. Passou já esse tempo. Não fique nisso, saia disso, pelo amor de Deus. Agora, nós ficamos maravilhados. Quando a Carol cantou aqui, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Será que a gente tem ficado maravilhado mesmo? Amado, se você não acordou de manhã e não dobrou os seus joelhos e agradeceu ao Senhor por este dia poder vir à casa dele, eu sinto em te dizer que você não se sentiu maravilhado com essa tão grande salvação. Aleluia. Glória a Deus. Vamos rapidão ler mais um versículo da palavra do Senhor. Eu amo a palavra de Deus. 1 Pedro 2,5. Eu não sei se você está conseguindo ligar aí na sua mente. O Deus grande, poderoso, Rei de toda a terra, Ele tem um reino, e Ele queria uma nação santa, um sacerdócio real, Ele queria povos que o adorassem e que fossem santos, porque é a semelhança dEle, não é igual a Ele, porque o Senhor tem atributos que Ele não divide com ninguém. Agora, Ele tem atributos que Ele divide, olha que bênção, que é bondade, misericórdia, santidade é um deles. Aleluia, né? Então, vamos aproveitar desses atributos que Deus distribui para nós. Amém? Então, estão ligados aí. Amém? Estão ligados nisso? Vamos ler 1 Pedro 2,5, que diz assim, olha, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos ler mais ali? Por isso está nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Aleluia, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Como o pastor Evaldo também sempre fala aqui, quantos têm tomado essa pedra como pedra de ofensa e pedra de tropeço? São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Ia bem. Sendo desobedientes. Oh, Deus. Para o que também, volta lá um pouquinho.
para o que também foram destinados. Vocês, porém, olha só, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! É até aí. Obrigada. A pastora Kênia leu aqui Colossenses, que fala também muito parecido, né, com aquilo que eu acabei de ler. Hoje, nós necessitamos buscar também esta limpeza, essa santidade. Não é porque nós estamos no tempo da graça que nós ainda não temos que fazer a nossa parte. Não. A nossa parte vai ser sempre nossa. Sempre. De eternidade a eternidade, Ele continua sendo Deus. De eternidade a eternidade, a sua palavra é verdade. A parte dele foi feita. Ele não precisa fazer mais. Ah, mas Jesus Cristo já morreu pelos meus pecados. Eu não preciso mais ficar aqui dizendo que eu sou pecador, pecador, pecador. Sabe o que diz em Isaías? Os nossos pecados fazem separação. Fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, diariamente, nós temos que buscar. Agora, a última responsabilidade que eu quero colocar para vocês, eu não vou poder falar muito porque já está na hora de nós ceiarmos. Responsabilidade de honrar com sua própria vida, com um sacrifício vivo, sendo nação santa e povo especial. E eu queria pedir ao Ministério de Louvor que subisse. Eu já vou daqui a pouquinho entregar aqui ao pastor Hélio. E eu queria falar sobre isso. Responsabilidade de honrar com a sua própria vida a este Deus. Como está escrito em Romanos 12. Colocaria aí para mim, por favor, o versículo 1 e o 2 de Romanos 12. Aleluia. O que mudou hoje? Mudou hoje que Jesus morreu e pagou por todos os seus pecados, é isto que mudou. Mas você precisa continuar buscando. Você precisa continuar buscando a santificação nele. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor? Podemos ler todos juntos, por favor? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo ou deste século, mas deixem que Deus os transforme para que possam o Senhor, Ele veio buscar um povo santo. Ele vem buscar um povo santo. Mas este povo santo, ele já começou a ser preparado antes da fundação. Antes da fundação, este povo santo já tem sido preparado. Eu vou esperar um pouquinho para o ministério subir, para não tirar a sua atenção. Aleluia. Antes da fundação. Ele disse lá em Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Aleluia. O Senhor falou uma coisa tão poderosa ao meu coração e eu não sei se vocês vão conseguir pegar isso. E eu queria terminar com isso. Naquele tempo, se vocês conhecem um pouquinho a história do tabernáculo, da tenda que Moisés montou,
Tinha o lugar santo, não tinha? E tinha o lugar santíssimo também, não tinha? E no lugar santo, os sacerdotes podiam ali trabalhar, cumprir ali os seus ritos, seus trabalhos diariamente. Eles entravam, eles foram estabelecidos por Deus, eles foram chamados por Deus, era a linhagem de Arão. Mas Deus também chamou um sumo sacerdote, que era Arão. E Arão só poderia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano. Uma vez por ano. E ele tinha que fazer confissão dos seus próprios pecados e dos pecados do povo. Deus falou para mim assim, olha, quando fala aqui em Hebreus, toda a carta aos Hebreus, toda, fala sobre esse sacerdote perfeito. Eu vou ler aqui Hebreus 9, 24 e 25, que diz assim: pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, não. Ele se ofereceu uma só vez. Como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portanto, com o sangue alheio, com o sangue de animais, aqueles sacerdotes entravam de ano a ano, mas o Senhor Jesus, Ele entrou uma só vez. E olha o que o Senhor falou em meu coração. Naquele tempo, somente Arão entrava no Santo dos Santos. Somente Arão. Os sacerdotes não podiam entrar. Se coloque de pé. Agora nós, olha só, nós, povo santo, nação eleita, sacerdócio real, aleluia, fazemos parte de um reino, temos um rei que é soberano sobre tudo e todos. Só poderemos ir à presença dele através do seu Filho Jesus, porque ele disse, ninguém vem ao Pai através de mim. E Deus disse assim, o que é que Jesus disse quando subiu aos céus? Aonde eu estiver. Você está pegando isso? O Senhor Jesus está onde? Ele está sentado à destra de Deus. A palavra de Deus diz que Ele adentrou ao lugar santíssimo. Ele adentrou e Ele disse, aonde eu estiver, estejais vós também, aleluia. Presta atenção nisso, amado. Você é nação eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa. E você está com Cristo. Você está com Cristo ou não? Eis que você neste momento tem que fazer aí uma reflexão. Estás com Cristo ou não? Estás em Cristo ou não? Porque Ele disse que nós estaríamos com Ele. E a palavra de Deus ainda vai dizer que Colossenses, aleluia, Colossenses 3:3, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não há mais separação. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O caminho foi aberto para essa nação de novo. Aquela nação que tinha sido separada por conta dos pecados, novamente pode se achegar através de Cristo, habitando nele e ele em ti. Nação santa, nação santa, nação santa. Não se diminua,
Porque se diminuindo, você diminuirá o seu Deus. E Ele não pode ser diminuído. Você é nação santa. Você é nação santa. Só que para entrar lá, é preciso ser santo. É preciso buscar a santificação. Ele disse que nós estaríamos com Ele lá, mas somente através de uma vida de santidade. Não há outra forma. Aleluia. Eu quero adorar este Deus. Quero agradecer ao Senhor pelo privilégio. Inicialmente eu fiquei com tanto medo de subir aqui. Eu falei ali com a pastora atrás, porque eu não falei para ninguém, amados, para ninguém que eu ia pregar. Para ninguém. Pastor Hélio falou comigo. Eu não falei para ninguém, porque o Espírito Santo não me deixou falar para ninguém. Porque começa a vir um medo dentro da gente. Começa a vir uma covardia. E a pastora falou ali para mim assim: eu sei que é você que vai pregar. Deus te abençoe. Eu falei: não vou falar nada. Não vou falar nada agora, pastora, porque não me foi permitido. Quis vir um temor, quis vir um medo. Mas durante uma dessas noites, nessa semana, enquanto eu estava ali meditando na palavra do Senhor, eis que o Senhor disse: lembra do que o teu pastor falou no outro dia? Eu não chamei covardes. Eu não chamei covardes, porque o meu Espírito que habita em você te dá condição para isso. Te dá condição para isso. Eu não chamei covarde. Eu disse: ok, Senhor, entendi. E quando eu estava ali, do lado da minha cunhada, que também é um prazer, eu pensei: meu Deus, meu irmão vai estar lá ainda, eu vou pregar ainda, meu irmão vai estar lá. E isso também Deus falou no meu coração, sabia? Isso também o Senhor falou: por que tu te preocupa com pessoas que estarão lá? Não vai tu pregar que eu sou o Deus todo grande, todo grandioso e poderoso? Quero dizer, você fica com medo de subir no púlpito por causa das pessoas que estão vendo, ou por causa, quem sabe, do pastor Ivaldo que estaria ali sentado e poderia subir. Então, se ele não tivesse, mas eu sou Deus Todo-Poderoso, estou neste lugar. E quando eu estava ali sentada, eu me alegrei, eu disse: que grande privilégio. Que grande privilégio, Senhor, pregar a Tua palavra. Que o Senhor venha despertar isso que Ele tem colocado dentro do seu coração. Você é povo eleito, nação santa, sacerdócio real. Não esqueça dessa palavra. Você tem uma responsabilidade no reino. Ou melhor, 4. Quem é que lembra aqui? Engrandecer o seu Deus. Engrandecer o seu Deus. Amém? Buscar a santificação. Viver uma vida de sacerdócio real, não uma vida qualquer, gente. E eu não estou falando aqui de nível social, não. É uma vida de sacerdote. Aonde você estiver, você é um sacerdote real. Aonde você pisar a planta do seu pé, ali está um representante daquele reino que é eterno. Aleluia, aleluia. E a 4, entregar seus corpos todos os dias, como sacrifícios vivos, queimando todos os dias. Porque é assim que queima, é assim que a palha é consumida, é assim que tudo que é perecível será perecido, é assim que tudo que é abalável será abalado. Amém? Eu entrego em nome de Jesus. Amém.